Fala também sobre o Palmeiras, que aumentou outra vez a oferta ao Botafogo para tentar a compra de Danilo. E fala também do Palmeiras. Você sabe quanto o Danilo recebe no Botafogo? Nesse vídeo eu vou te falar quanto o Zenit e o Palmeiras topam bancar para ficar com o atleta. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jaluíde, atacante do Palmeiras, será novo reforço do New York City. O Verdão aceitou a proposta de empréstimo até dezembro por R$1,5 milhão. Se o New York City quiser ficar com o jogador em definitivo, vai ter de pagar R$30 milhões por 80% dos direitos econômicos. Quero falar sobre o Palmeiras que subiu sua proposta para contratar o volante Danilo. Verdão percebeu que o Botafogo está decidido a fazer negócio com o Zenit e alterou mais uma vez o valor da oferta. Vale a lembrança de que na semana passada o Palmeiras havia oferecido €20 milhões mais a cessão em definitivo do zagueiro Naves, algo na casa de €23,5 milhões. O Botafogo recusou. O Palmeiras no início dessa semana sugeriu €25 milhões fixos mais €5 milhões em bônus. O Botafogo também recusou, até porque o Botafogo tem em mãos uma oferta superior a €30 milhões fixos mais bônus do Zenit. Pois bem, nas últimas horas, nessa quarta-feira, o Palmeiras chegou a €31 milhões. Estou tentando confirmar com o pessoal do Palmeiras se esses €31 milhões são fixos ou incluem bônus. Há uma série de informações desencontradas. Gente garantindo que o Palmeiras topa bancar €28 milhões fixos mais €3 milhões em bônus e gente afirmando que o Palmeiras está disposto a pagar esses €31 milhões sem bônus. A gente está falando de mais ou menos R$180 milhões. O Botafogo aguarda a confirmação dessa proposta no papel, até porque essa proposta surgiu apenas num contato telefônico. O Palmeiras também estaria disposto a fazer a quitação desses R$180 milhões em parcelas de 2 anos. Tenho contado para vocês, desde o início da semana, que o Botafogo faz pressão no Palmeiras, afirmando que prefere vender o Danilo para o Zenit. Inclusive, o Botafogo fez chegar aos ouvidos do Palmeiras a intenção de escalar o Danilo já nessa quinta-feira contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Se o Danilo estiver em campo, ele completa o 13º jogo no Campeonato Nacional e fica impedido de atuar por um rival na Série A do Brasileiro nessa temporada. Só para completar, contar que deveremos ter novidades sobre o Danilo muito em breve, que o cara é membro do canal e ainda manda superchat, é parceiro. Fala, Nico! Quais reforços estão chegando no Palmeiras? A Leila não vai vender titulares para tentar o tetra da Libertadores mesmo? O impedimento semiautomático será aplicado no segundo turno? Eu vou começar por essa última, sim. Já era uma promessa para o início do Campeonato Brasileiro desse ano. Segundo a CBF, houve uma dificuldade na adequação dos estádios, mas teremos a partir de agora a utilização do impedimento semiautomático, que imagino que vai melhorar demais o nível dos nossos jogos, o tempo perdido, enfim, acho que vai ser um enorme acréscimo. Sobre Leila Pereira. A Leila tem discutido e conversado frequentemente com o Anderson Barros e com Abel Ferreira sobre o planejamento do Palmeiras para o restante da temporada. E ela está obcecada, palavras de pessoas que convivem com ela nessas reuniões, com o título da Libertadores da América. A Leila assume o Palmeiras em 2022. E embora tenha vencido o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, entre outros títulos, ela não conseguiu o título da Libertadores da América. E aí, quando ela deixar o Palmeiras em dezembro do ano que vem, a preocupação dela é que a comparação com presidentes que a antecederam, que esses caras ganharam o título de Libertadores e ela não. Então, diante desse contexto, a Leila decidiu que não quer vender titulares. O Flaco Lopes, o Alan, o Giai, todos já tiveram propostas ou sondagens. Contei para vocês no vídeo de hoje cedo que o Giai recebeu uma oferta do Napoli de €15 milhões, a proposta foi recusada. Tá? Então, essa é a posição da presidente do Palmeiras. Ela não quer vender os titulares. O Palmeiras vai buscar alternativas e negócios para jogadores que não são protagonistas. Tá? E aí eu vou citar um exemplo claro do Eduardo Conceição, que eu chamo de Dudu, mas que a Leila Pereira, por conta da guerra que ela criou com o antigo Dudu, que hoje está no Atlético, ela exigiu que o Dudu, novo do Palmeiras, de 16 anos de idade, passasse a ser chamado de Eduardo. Pois bem, o Dudu tem só 16 anos, é titular absoluto da seleção sub-17,
joga no sub-20 do Palmeiras, já foi até relacionado para uma partida do time principal do Verdão, e deve ser relacionado para a partida também contra o Curitiba. Uma das pessoas que trabalha com o jogador chegou a me dizer que existe um planejamento para que ele ganhe alguns minutos já contra o Curitiba. Vamos ver se isso se confirma. O Palmeiras já recusou uma proposta do Shakhtar de 15 milhões de euros, recebeu sondagens de PSG e Barcelona para 25 milhões de euros, e hoje o Palmeiras trabalha com um número mágico de 40 milhões de euros para esse atleta. Se o Palmeiras consegue avançar numa venda desse tamanho, o Palmeiras pode abrir mão de vender jogadores titulares e manter esses atletas que são os protagonistas, tá? Só para completar, você perguntou sobre reforços. O único reforço que hoje o Palmeiras discute é, de fato, a contratação do Danilo, tá? Não existem outras tratativas no momento. Você quer saber se o Veiga volta ou não para o Palmeiras? Bora explicar sobre isso e também sobre a chance de o Veiga ir para o Vasco, que era outra especulação que surgiu bastante nos últimos dias. O Veiga está emprestado ao América do México, o contrato dele lá no América se encerra em dezembro desse ano, um contrato de empréstimo, tá? O Palmeiras nunca cogitou reintegrá-lo ao elenco. O que existia de dúvida era se depois da saída do André Jardine, lá do América, o Jardine havia pedido o Veiga, se essa saída do Jardine que aconteceu na metade do ano poderia interferir no futuro do Veiga. Eu conversei com o André Cury e o André me falou: Nicola, o novo técnico do América definiu que, em relação aos 3 brasileiros do elenco, o Dourado e o Veiga, o único que interessa é o Veiga, os outros 2 podem ser negociados. Então o André Cury assegurou que não há chance de o Veiga nem voltar para o Palmeiras, nem ser negociado com o Vasco. E a estreia do América na temporada nova, lá no futebol mexicano, aconteceu no domingo, 19 de julho. Vitória do América por 1-0 contra o Querétaro. O Rafael Veiga jogou 90 minutos, tá? Então ele foi titular, não fez gol nem deu assistência, mas foi titular, tá? Só uma outra curiosidade, eu estava contando para vocês sobre os outros 2 brasileiros, o Lima e o Dourado, né? Esses 2 nem foram para o banco de reservas. E o único brasileiro que pintou nos reservas desse time do América é um brasileiro de 19 anos chamado Ícaro, tá? Ele é um meia atacante, é um meio campista, né? Joga como volante e também como meia. E ele foi revelado no Esfera, do time aqui de São Paulo, foi negociado com o América pro Sub-21 na temporada passada, fez 35 jogos e 6 gols na temporada passada no América, e agora, promovido ao time principal, deve ser uma das atrações lá do futebol mexicano, beleza? Fiquem de olho nesse menino chamado Ícaro, só 19 anos de idade, 35 jogos e 6 gols no Sub-21 do América na temporada passada. Seguindo com perguntas, dúvidas e sugestões, então não esqueça de deixar like, tá? Como é que você escalaria o ataque do Palmeiras? Cara, o ataque ficou bem bom. É que o Paulinho ainda não tem condição para mais do que 45 minutos. Mas se você tivesse todo mundo à disposição, John Arias, Vitor Roque, Paulinho, Flaco Lopes, o Alan, enfim, eu acho que nesse primeiro momento, Flaco Lopes e Vitor Roque se mantém. É que o Vitor Roque está voltando de lesão no tornozelo, mas acho que todo mundo bem. É Vitor Roque, Flaco Lopes e Arias. Acho que seria esse trio. E aí você tem no banco de reservas o Paulinho, você tem no banco de reservas o Alan, você tem no banco de reservas mais alguém bom de bola que eu estou esquecendo, tá? É tanta gente boa. Enfim. Nicola, Flaco Lopes realmente vai para o Atlético de Madrid, tamo junto. Não, Adriano, a Leila tá prometendo que não vai vender titulares. E a chance de o Flaco sair para o Atlético estava muito condicionada à venda do Julián Álvares. Só que o Atlético já recusou propostas do Barcelona e do Real Madrid pelo Julián Álvares, tá? O Zé Gordo tá escrevendo que essa diretoria de São Paulo é um bando de vagabundo corrupto. O Nadson tá falando sobre o Danilo. Deixa eu atualizar vocês sobre salário. O Danilo ganha hoje, eu falei pela manhã do salário dele de R$1 milhão. Só que entre salário, direito de imagem e luva, o Danilo ganha no Botafogo R$1,5 milhão por mês, tá? O Zenit havia feito uma primeira proposta ao Danilo para ganhar R$1,8 milhão por mês. O Danilo disse de forma bem clara: não vou trocar o Botafogo e o futebol brasileiro pelo Zenit por R$300 mil em hipótese alguma. Ainda que esse R$1,8 milhão fosse livre de impostos, tá? O Zenit voltou com uma nova proposta e se aproximou dos R$3 milhões por mês para o Danilo. E é essa a oferta que pode acabar por balançar a situação, tá?
É o Bertolucci quem está tocando, é o Bertolucci quem está cuidando dessa história, enfim. Aí perguntei para essa minha fonte com quem conversei hoje, depois do vídeo da manhã. E o Palmeiras? O Palmeiras topa bancar para o Danilo pouco mais de 2 milhões de reais. Então o Danilo ganha 1,5. No Palmeiras ele vai passar um pouquinho dos 2 milhões de reais. Se ele for para o Zenit, ele pode chegar a 3 milhões de reais mensais. Débora Xavier, é verdade que o Palmeiras está sem dinheiro? Débora, olha, a situação do futebol brasileiro é tão maluca, mas tão maluca, que o Flamengo procurou os empresários para dizer que só vai conseguir pagar aquilo que havia acordado no ano que vem. O Flamengo, que está cogitando gastar quase 30 milhões de euros no Almada. O Palmeiras teve um prejuízo nos primeiros 5 meses desse ano de 60 milhões de reais. Mas o Palmeiras está se propondo a pagar 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus no Danilo. Então assim, hoje a gente tem 2 clubes com boa condição financeira. O Flamengo e o Palmeiras, que ainda assim tem alguma dificuldade com o fluxo de caixa. O Cruzeiro alcançou um nível muito bom por conta dos aportes do seu dono, Pedro Lourenço. Os demais estão todos em situação bem delicada. Fluminense atrasando salário, o Atlético Mineiro atrasando salário, Corinthians, São Paulo e Santos com transfer ban, o Vasco, muitos problemas financeiros, enfim, cara. O Internacional e o Grêmio sem dinheiro, um caos total, tá? Fala, minha família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo. Então já deixa aqui o seu like, se ativa no nosso canal, ativando as notificações para você receber as principais informações do maior clube brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.